Oi, gente, tudo bem com vocês? O caso que eu vou contar hoje pra vocês aconteceu no ano de 1966 e ele ficou conhecido como o misterioso caso das máscaras de chumbo. Lembrando que eu não tô aqui pra julgar nenhuma crença e nenhuma religião de ninguém, eu só vim aqui relatar os fatos que eu encontrei nas minhas pesquisas. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreve aqui no canal. Eu vou pedir pra você, por favor, se inscrever, me ajuda a bater os meus primeiros 1000 inscritos. É a primeira meta aí do canal. Então me ajuda aí, gente. Não custa nada pra vocês, não custa nada e me ajuda demais. E é isso aí, bora pro caso de hoje. Pode ser que vocês ouçam um cachorro latindo, porque tem um cachorro aqui do vizinho. E hoje é dia 17, então de terça-feira à noite. Esse vídeo já tinha que ter ido hoje mesmo, né, pro canal, porém o vídeo que eu gravei eu acabei perdendo, deu algum erro no meu celular, e eu gravo com o meu celular e eu edito com o meu celular, e eu não sei o que aconteceu, deu uma pane nele e eu perdi o vídeo, por isso que eu tô gravando agora à noite, são 10 horas da noite, então eu tô gravando esse vídeo pra poder soltar ele amanhã pra vocês. Então se vocês ouvirem o cachorrinho latir, finge que é um cachorrinho aí bonzinho e só presta atenção na história. E é isso aí, gente, bora pro caso de hoje. No dia 17 de agosto de 1966, os técnicos em eletrônica Miguel José Viana, de 34 anos, e Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, saíram de suas casas dizendo às suas esposas que eles iriam para São Paulo, né, capital, para comprar um carro e equipamentos eletrônicos. Eles eram sócios, eles tinham uma loja de eletrônicos e eles eram especialistas em instalação de transmissores e repetidores de sinal de televisão. Quando Miguel e Manuel eles chegaram na rodoviária de Campo dos Goytacazes, que era onde eles moravam, eles acabaram comprando passagens para Niterói, em vez de para São Paulo. Então eles foram para Niterói, no Rio de Janeiro. Quando eles desembarcaram em Niterói, isso por volta das 2h30 da tarde, eles foram para uma loja que se chamava Fluscop. Essa loja ela vendia também coisas eletrônicas ali, e eles ficaram por um tempo, por um breve tempo ali conversando com o dono da loja. Quando eles saíram da Fluscop, eles foram para uma outra loja que se chamava Casa Brasília. Nesse comércio, eles compraram duas capas de chuva emborrachadas e apesar de estar chovendo no momento que eles compraram, eles não saíram vestidos com as capas, eles saíram protegendo elas da chuva, estava embrulhada num pacote. Depois disso, então, o Miguel e o Manuel eles foram para um bar e nesse bar eles compraram uma garrafa de água magnesiana. E após eles saírem desse bar, eles foram em direção ao Morro do Vintém. Eles subiram o morro e eles nunca mais foram vistos com vida. Na manhã do dia 18, um menino chamado Paulo, ele estava no alto do morro caçando passarinhos. Então, Paulo teria encontrado os dois corpos, né, de Miguel e Manuel. E ele tem duas versões que eu encontrei aí. Uma fala que ele desceu o morro e avisou, né, e contou para alguns colegas dele, e eles não chamaram a polícia. E em uma outra versão, eu encontrei que esse garoto ele teria ido até a casa de um policial que morava próximo ali ao local que ele encontrou os corpos, ou próximo ao Morro do Vintém. Então ele tinha contado aí para esse policial, porém esse policial ele não foi lá averiguar se realmente era verdade. Ele acreditou que o menino estava fazendo alguma graça, alguma brincadeira, ou que era uma mentira dele. Então esse policial ele não foi até o morro para saber se realmente tinha dois corpos lá. Bom, 2 dias depois, então, no dia 20, no sábado, um menino chamado Jorge, ele estava soltando pipa no alto do morro, quando ele avistou os corpos ali do Manuel e do Miguel. Esse menino, ele imediatamente avisou a 2ª DP de Niterói, e ele ligou para a polícia e avisou os policiais do que ele tinha visto. Então a polícia ela subiu o Morro do Vintém, junto com bombeiros. Tinham também alguns jornalistas e algumas pessoas que moravam ali próximos, que seriam curiosos. Eles foram todos juntos lá para cima do morro. Lá a polícia encontrou então os dois corpos em avançado estado de decomposição. Não havia nenhum sinal de violência, que eles tivessem levado tiros ou se eles tivessem apanhado, alguma violência assim aparente eles não encontraram. E imediatamente eles foram reconhecidos porque os dois estavam portando seus documentos. A polícia achou melhor então jogar formol em cima dos corpos, porque eles estavam já em estado avançado de decomposição e estava um tempo úmido, então eles acreditaram que assim preservaria melhor para poder fazer exames posteriores. Junto ali com os corpos eles encontraram a garrafa de água magnesiana, havia também 2 toalhas embrulhadas,
Tinha um óculos de grau preto com uma aliança em uma das perninhas do óculos, assim, do lado dos corpos. No corpo do Miguel, ali, acho que no bolso da sua calça, foi encontrado um lenço de pano e nesse lenço tinha as iniciais AMS. Sabe-se que o Miguel não tinha nenhum parente ou nenhum conhecido com essas iniciais, o que era muito estranho porque ele não ia usar um lenço de uma outra pessoa. E ali também com eles haviam 2 máscaras de chumbo, que foi o que deixou essa história muito conhecida no Brasil. A polícia encontrou ali papéis estranhos, então tinha um papel com algumas equações e algumas letras, uns números, e havia um outro papel com umas instruções. Nessas instruções estavam assim: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula. Após efeito, proteger metais e aguardar sinal. Esse aguardar sinal por algumas pessoas foi interpretado como se eles tivessem que aguardar a cápsula que eles iam ingerir fazer o efeito. Então, esse seria o sinal. Quando a cápsula fizesse o efeito, era um sinal para eles fazer a próxima coisa que eles estariam ali para fazer, que ninguém sabe até hoje. A letra que estava escrito nesse bilhete, de fato, ela era do Miguel, porém a polícia acredita que esse bilhete tenha sido ditado para ele, porque as palavras ingerir e cápsula não eram palavras usuais do cotidiano dele. Ele era um homem simples e essas palavras poderiam ser ditadas por algum médico, uma pessoa que usava esses termos no dia a dia. Quando os corpos foram então para o IML, é dito que lá eles foram um pouco negligenciados, eles ficaram assim meio que de lado, porque no mesmo dia em que o Miguel e o Manuel foram encontrados mortos, um detetive também muito famoso chamado Wilton Magalhães, ele foi também morto por outra pessoa. Então o corpo dele estava lá no IML e a polícia, os amigos deles ali, né, dos departamentos de polícia, queria que os legistas liberassem logo o corpo dele, desse detetive. E acabou que o Miguel e o Manuel foram ficando meio que para escanteio ali para serem feitos, né, os trabalhos ali neles depois, os trabalhos que os legistas teriam que fazer. Foi dado prioridade para esse detetive. Um médico legista, Astor de Mello, ele disse que não sabia a causa da morte dos dois, pelo fato de ali estar escrito ingerir cápsula no papel. Então eles tiraram um pedaço das vísceras, do pulmão, acho que do cérebro também e do fígado para fazer exames toxicológicos para saber se eles tinham ingerido algum veneno ou se eles foram drogados, alguma coisa assim. Então ele disse que os resultados foram inconclusivos, então ele não saberia dizer qual foi a causa da morte. Um fato também que eu esqueci de comentar é que o Miguel e o Manuel, eles foram para Niterói com uma quantia de 2.300.000 cruzeiros. Essa quantia no dia de hoje seria aproximadamente R$ 1.000. E quando eles chegaram no IML, eles tinham apenas 160.400 cruzeiros junto com eles. Então é uma coisa que muito estranha, porque onde eles gastaram todo esse dinheiro? Então, baseado nisso, uma linha de raciocínio da polícia seria que poderia ter acontecido um latrocínio, né, um roubo seguido de morte. Pelo fato de grande parte do dinheiro ter sumido, o Miguel e o Manuel foram encontrados deitados em cima de uma espécie assim de uma cama, de uma folhagem que tinha lá no alto do Morro do Vintém. E isso deixou a polícia desconfiada porque essas folhas, né, essas folhas que eram grandes, elas foram cortadas com uma espécie de uma faca, com alguma coisa, com uma lâmina, um facão. E perto dos corpos ali do Miguel e do Manuel não foram encontrados nenhum objeto que eles poderiam ter usado para cortar, né, essas folhas e deitar em cima. Então a polícia acreditava que alguém teria feito isso e colocado os corpos ali. Então, a polícia ela foi investigando isso daí, né, se seria um latrocínio, e foram descobrindo outras coisas. A polícia chegou à conclusão que na verdade eles subiram por livre e espontânea vontade no alto do morro. Eles não foram forçados por ninguém a subir no morro fazer o que eles foram fazer lá em cima. A polícia também especulava se teria uma terceira pessoa que saberia o que teria acontecido lá em cima ou que presenciou todo esse fato. Então, nessa linha, a polícia acabou investigando um homem chamado Elcio. O nome Elcio Correia Gomes. O Elcio, ele estava aprendendo a trabalhar na oficina, então o Miguel Emanuel estava ensinando ele a trabalhar ali na oficina. É dito que o Elcio também levou os dois até a rodoviária de Campos dos Goytacazes, né? Ele teria acompanhado eles até lá e ele saberia o que eles iam fazer em Niterói. E ele também sabia a quantidade de dinheiro que eles estavam carregando. O Elcio, ele era espírita e ele estava levando o Miguel
a conhecer mais da sua religião. E o Elcio também, juntamente com o Miguel, eles faziam experimentos. Nesses experimentos, eles usavam explosivos. O Miguel ele teria até comentado com o irmão dele que eles usavam esses explosivos para espantar maus espíritos e que futuramente, se desse certo os experimentos deles, eles poderiam ajudar outras pessoas que estivessem aí sofrendo por perturbação desses espíritos. Um desses experimentos deles parece que chegou a ser até investigado pela Marinha, porque foi feito em uma praia. Então teve uma explosão muito grande de luz e som, o que incomodou muitas pessoas e então teve essa investigação. Porém, não tem muitos relatos, ela não foi nem levada para frente. Na investigação do caso do Miguel e do Manuel, o Elcio ele chegou a ser preso, porém eles também não tinham prova contra ele, então ele foi solto. Eles investigaram ele também porque um amigo do irmão do Miguel teria dito ao policial ou ao detetive, delegado, não lembro qual pessoa que ele disse da polícia, mas ele disse que o Elcio não era uma pessoa do bem, que ele tinha inúmeros defeitos ruins que seriam fora do normal de uma pessoa normal e que ele tinha certeza que era ele que tinha feito mal para os dois. Então aí a polícia investigou ele, mas sem nenhuma prova ele acabou sendo solto. Uma mulher chamada Gracilda Barbosa Coutinho, ela foi uma das testemunhas ali do caso. A Gracilda, ela estava viajando no dia 17 com as suas filhas e é dito que eles viram no céu, bem no alto do Morro do Vintém, um círculo alaranjado, como se fosse um círculo de fogo, e esse círculo ele irradiava luzes azuis. Após o seu depoimento ser noticiado, então a imprensa acabou divulgando esse fato. Várias pessoas ligaram também dizendo que viram a mesma coisa. Aí começaram as reportagens e as especulações se eles não estariam tentando um contato com os seres de outro mundo, um contato extraterrestres. Na oficina dos dois foi encontrado um livro que se chamava A Vida no Planeta Marte, e nesse livro haviam várias anotações. Então aí começou a se especular se eles estariam mesmo tentando esses contatos. Um ufólogo chamado Aurélio Zalmar, ele disse que ele acredita que o Miguel e o Manuel eles tenham captado alguma transmissão de alguma nave, então os dois saberiam que ali naquele dia iria pousar uma nave extraterrestre. Ele disse que essa nave ela não saberia então que os dois estariam ali, o Miguel e o Manuel. Então os seres eles não teriam como proteger os dois da radiação ou algum campo magnético que a nave emitisse. E nem o Miguel e o Manuel saberiam se proteger dessa nave. Então acabou que ele acredita que nesse contato aí acabou não tendo um resultado bom, que foi a morte dos dois. Um professor de parapsicologia chamado Laércio Pinheiro, ele disse que o Miguel e o Manuel eles poderiam ter sim feito alguma experiência, porém eles poderiam ter sido mal sucedidos. Ele diz que quando uma pessoa ela mexe com um campo de energia, ela pode abrir canais de comunicação para outras dimensões. Ele disse que é possível que nesses canais de comunicações eles tenham recebido instruções de outra dimensão e eles foram replicar essas instruções e que eles não compreenderam exatamente como elas deveriam ser feitas. Então eles foram reproduzir essas instruções, porém não deu muito certo e acabou que eles tiveram as suas vidas perdidas. Um repórter policial chamado Mário Dias, que acompanhou o caso de perto, ele disse que pelo contrário, que ele acredita que quem fez mal aos dois foram os seres humanos. Ele tem certeza que tinha uma outra pessoa ou que uma outra pessoa saberia que eles estariam ali e acabaram tirando a vida dos dois. Porém, esse repórter ele também diz que não tem como negar que muitas coisas estranhas aconteceram. Ele fala que várias pessoas envolvidas aí na investigação e todo o caso das máscaras de chumbo acabaram morrendo de formas estranhas. Um delegado aí que investigou o caso, ele teria ido viajar para Campos dos Goytacazes, que é a cidade do Miguel e do Manuel. Então ele foi para lá para fazer um passeio e acabou morrendo lá na cidade. Teve também um comissário que teve uma morte muito estranha, ele teve um derrame cerebral, porém não estava ali numa situação muito normal. E tiveram mais 2 policiais que também acompanharam o caso do Miguel e do Manuel, que foram assassinados. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas mortes, eu quis trazer esses fatos rápidos só para abrir aí um parênteses do que o Mário Dias disse. Após um tempo, então, um promotor ele observou umas coisas estranhas ali. Ele percebeu que o laudo da necrópsia dos corpos deles estava rasurado. Um dos peritos que fez a necrópsia, ele não quis assinar o laudo.
Então ele teria raspado o seu nome e colocado o nome de um outro legista por cima. Isso aí gerou uma grande comoção. As pessoas queriam saber qual o motivo desse médico não querer ter o nome dele vinculado a esse assunto. E acabou que ali foram descobertas algumas coisas. Então, o dia que o irmão do Miguel ele foi no IML retirar os corpos deles para levar, né, para ser feito o funeral, ele conseguiu a liberação dos corpos, porém de forma irregular. Ele não conseguiu nesse mesmo dia o atestado de óbito. E o corpo ele não deve ser liberado, né, para um ente familiar, para qualquer pessoa, sem o atestado de óbito. Como eu disse então no começo desse vídeo, o médico ele teria tirado ali um pedaço das vísceras, né, do fígado, do pulmão, para poder fazer exames toxicológicos. Porém, depois teve um burburinho muito grande, até pelo fato desse médico ter tirado o nome dele do laudo da necrópsia. É dito que eles não fizeram esses exames e que essas partes dos corpos dos dois, tanto do Manuel quanto do Miguel, foram descartados, eles foram incinerados porque estavam a carne ela estava podre, eles não iam conseguir retirar material dali para fazer os exames. Aí então recaiu essa suspeita desse médico ter tirado o nome dele do laudo porque ele não concordava com isso e ele não concordava que a causa da morte fosse indeterminada. Isso então teria deixado a justiça na época muito descontente, então eles pediram a exumação dos corpos para poder fazer exames ali e ver qual seria então de fato a causa da morte. Porém, pela ótica científica, novamente a causa da morte ela foi dada como indeterminada, porque lembra que eu falei no começo do vídeo que os policiais eles jogaram formol para preservar o corpo. Quando ele foi exumado, quando os corpos foram exumados, eles estavam assim, entre aspas, mumificados. Eles tinham jogado muito formol e isso teria prejudicado. Então eles novamente não conseguiram retirar materiais ali que pudessem ser usados para fazer os exames. Um detetive chamado Saulo de Souza, ele participou ali na época das investigações e ele diz que ele encontrou uma lacuna de tempo na rota do Miguel e do Manuel. No horário que eles chegaram em Niterói, que seria 12h30 da tarde, e o horário que eles foram naquela loja Fluscop, né, o horário que o dono da loja diz que eles estavam lá, teria aí um espaço de tempo não preenchido. Esse detetive, ele disse que ele fez todo esse trajeto entre a rodoviária e a Fluscop, de ônibus, a pé e de carro, e ele disse que mesmo assim, mesmo que eles tivessem feito das três formas, ainda assim tinha um espaço-tempo ali que ninguém sabia onde eles estavam. O detetive, ele disse que no caminho ali da rodoviária para a loja Fluscop, ele disse que tinha uma instituição de estudos paranormais dirigida por um médico homeopata que era muito conhecido na época lá em Niterói. Esse médico, ele era conhecido pela sociedade e também é dito que ele aparecia em vários programas de TV. Então seria possível que o Miguel e o Manuel, eles passaram por lá para pedir ajuda, sei lá, para poder entender se eles tiveram alguma instrução, como o parapsicólogo disse, ou se eles queriam algum contato extraterrestre. Às vezes eles estavam procurando alguém que entendesse mais do que eles. Um outro fato interessante também sobre essa instituição é que alguns dias antes do Miguel e do Manuel irem para Niterói, um homem loiro de sotaque estrangeiro estava ali próximo ao morro, perguntando para algumas pessoas como ele teria que fazer para subir, né? Ele queria saber como que ele fazia para chegar até lá ao topo do morro. Esse homem, a descrição dele bate exatamente com o zelador dessa instituição. E esse zelador, ele também seria um técnico em TV e frequentador da loja Fluscop. Então, uma coisa assim que chamou muita atenção, as coincidências, né? Seriam muitas coincidências. Porém, o detetive Saulo também disse que tudo isso nem chegou a constar nos autos do processo, nem foi investigado a fundo. A polícia ela nem foi realmente saber se tinha alguma coisa a ver ou saber se eles passaram mesmo por lá. Então fica aí esse ponto de pergunta, né? Jacques Vallée, um ufólogo também consultor da NASA, um homem muito conhecido por ser uma das maiores autoridades do mundo em fenômenos extraterrestres, ele foi até o local onde os corpos foram encontrados. Eu não lembro se foi em 1980 ou 90, mas ele foi até lá. E ele disse que ele não tem uma opinião formada do que realmente poderia ter acontecido ali. Ele disse que em todos os casos que ele acompanhou, né, desses contatos aí com seres de outro mundo, ele diz que nunca viu em nenhum caso máscaras de chumbo, ninguém usando máscaras de chumbo, e que sem dúvida esse é um dos casos mais enigmáticos
que ele já teve ciência, ele diz que é muito estranho tudo que aconteceu. Quando o Jacques Vallée, ele subiu o morro, ele estava acompanhado do ufólogo, do Aurélio Zalmar, ele também estava acompanhado do detetive Saulo e o menino, né, o Jorge, que tinha encontrado os corpos, eles estavam todos juntos e eles tiveram uma surpresa quando eles chegaram no alto do morro, exatamente no local onde os corpos foram encontrados não tinha crescido vegetação, não tinha crescido nenhum mato, isso já fazia anos após, né, o fato de realmente ter encontrado ali os corpos. Então isso deixou eles abismados. Eu vi até em uma reportagem em algum lugar que eles poderiam ter tirado ali um pedaço da terra, né, para fazer exames ali na própria terra, saber se tinha alguma radiação, né, e se tinha algum componente ali diferente. Bom, esse caso ele é todo estranho e mais uma coisa que também é estranha, pelo menos para mim é muito estranho, após 2 anos, então, no ano de 1969, a Justiça, por meio do Ministério Público, ela pediu o arquivamento desse processo. Eles não tinham chegado a lugar nenhum, então eles pediram um arquivamento. Porém, a gente sabe aí que são 20 anos para prescrever um crime, mesmo que eles não tenham descoberto ali um crime, um latrocínio, se foi realmente, ou descoberto que alguém teria feito aquilo, eles teriam 20 anos ali para ir investigando, né, ir atrás de pistas, e eles tinham, né, coisas para investigar, poderia ter investigado aquela instituição, e até aquele policial que é dito que o menino lá avisou, ele poderia ser uma pessoa suspeita, porque ele poderia ter voltado lá no alto do morro, pego aquele dinheiro e simplesmente deixado os corpos lá para outra pessoa encontrar. Mas, porém, a justiça pediu aí o arquivamento do processo e ficou arquivado. Eu vi também que, acho que no ano de 90, o Linha Direta Justiça, fazendo, né, uma reportagem sobre esse caso, eles foram e pediram para ver os arquivos desse processo, porém também já não existia mais arquivos, já tinha tudo sido descartado, jogado fora. Eu vi um homem falando, agora eu não me lembro se ele é um juiz, um policial, alguma coisa assim, mas ele disse que realmente é normal, depois de anos e anos assim de um caso que já faz muitos anos que está arquivado, as documentações serem descartadas. Eu acho que pelo tempo ali já não vai mais voltar a investigar aquele caso, e acho que também a forma de arquivar antigamente era muito diferente de hoje, né? Que temos aí a tecnologia, computadores, e antigamente acho que era mais papéis, então já não encontraram mais esses arquivos. Bom, por fim, muitas pessoas de vários países acabaram vindo até o Morro do Vintém na época, pessoas da Alemanha, da França, até da China, e ninguém descobriu nada, ninguém chegou a nenhuma conclusão aí sobre esse caso. E me conta aqui você, o que você acha que aconteceu, deixa aí nos comentários se você acha que foi realmente contato extraterrestre, ou se foram outras dimensões, espíritos. Diz aí pra mim o que você acha. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Me ajuda aí na minha meta de 1000 inscritos. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até o próximo caso.